Quantos que estão aqui sem misticismo, sem jogar confete, já sentiram de verdade a presença de Deus? Porque às vezes a gente pergunta e dá a impressão que alguém responde por costume, né? Porque assim, não, eu não senti, que feio. Quem sentiu, fala que sentiu mesmo, né? E não sentiu, peça a Deus para que Ele toque em você, e você vai sentir. E não é feio, não é feio, não é? Tem dia que a gente sente de tudo, menos a presença de Deus. Porque tem dia que as coisas ficam mais difíceis do que o comum. Quando nós falamos sobre sentir a presença de Deus, é algo que parece meio subjetivo, né? Eu estou, mas eu não sei se você está. Eu sinto muito, eu não sei se você sente muito. Às vezes eu sinto e às vezes você está sentindo muito mais do que eu. Eu não tenho como saber, tá? Mas sentir o mover do Espírito Santo é algo que nos restaura. Sentir o mover do Espírito de Deus é algo que nos levanta, nos fortalece. Nessa manhã eu senti a presença de Deus de uma maneira muito especial aqui. Muito especial. Glória a Deus. E eu confesso que eu estou sentindo a mesma atmosfera, a mesma presença. Glória a Deus. Eu sei que muita gente aqui já teve muitas experiências com Deus. Experiências com Deus nada mais é do que o Espírito de Deus se movendo através, não é? E para cada um de nós. A ação do Espírito de Deus, ela é algo que João, ele falou em João 3,8, que é como o vento. Sopra onde quer. Ouve-se a sua voz. Não é? Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ouve a voz, porque o Espírito de Deus, quando se move, coisas acontecem, né? O Espírito de Deus invisivelmente se move, mas coisas visualmente acontecem. E nós somos prova disso, de um grande mover de Deus. De manhã, no primeiro culto, eu falei aqui sobre tipos de adoradores. E alguns tipos ali são bem atuais, né? São bem atuais na vida da igreja em geral, não só daqui, da igreja em geral. Adoradores carnais, tradicionais, místicos, espirituais, adoradores de verdade, ou seja, aqueles que decidiram adorar. A maioria deles faz parte da nossa igreja. E esses adoradores, mesmo os que hoje são carnais, alienados, não sabem o que adora, não é? Num dado momento eu creio que eles foram atingidos pelo mover do Espírito de Deus. Eu me lembro que com um ano de convertido, com um ano que eu entreguei a vida a Jesus, não lembro se foi um ano exato, eu recebi o batismo com o Espírito Santo.
não lembro a data exata agora, mas eu lembro que estava uma noite fria, estava numa vigília, 4 da manhã, várias pessoas já receberam o batismo com o Espírito Santo, várias pessoas falando em línguas, e eu queria, mas aquele mover não me alcançava. E um pastor chamado Pedro, português, ele falou: aqueles que não foram ainda e querem, vem aqui na ponta do altar, na ponta do púlpito. Tipo assim, aqueles que não receberam ainda, se ainda acredita, se tem fé, venha então, eu vou orar mais uma vez. E lá fui eu. Naquele dia eu comecei a sentir um movimentar diferente dentro de mim. Às 4h30 da madrugada, quase amanhecendo já, a última oração da vigília, eu comecei a sentir um mover de Deus, algo começou a se movimentar dentro de mim, um redemoinho, uma força, aí começou a virar um fogo, e naquele dia eu fui queimado com o fogo do céu, e logo em seguida eu comecei a querer dar um glória a Deus, um aleluia, e eu não conseguia, porque eu ia falar um glória a Deus e saía uma língua que eu não conheço. Eu me tornei ali um poliglota. Desde então comecei a falar línguas celestiais. E eu sentia que algo estava acontecendo dentro de mim. E isso só sabe quem realmente viveu. Quem não experimentou, por que eu estou dizendo isso? Porque se você não experimentou, eu queria que você tivesse mais ousadia para buscar. Queria não é passado, eu quero que você tenha mais ousadia para buscar isso, porque essa é a ordem natural na vida de um crente. Entregou a vida a Cristo, reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Segundo, batismo. E logo após, se a gente for seguir a ordem natural, batismo com o Espírito Santo, receber os dons espirituais. E naquela madrugada eu senti aquele fogo, e eu não me contive. Eu comecei a saltar na igreja, falar em línguas, não conseguia parar. E aquilo começou a me queimar de dentro para fora. E mandaram um moço me segurar, para que eu não machucasse ninguém, não me machucasse pulando na igreja. E aquele moço me agarrou, e quando ele me agarrou, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele começou a gritar: fogo, 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 fogo. E agora já não era mais só eu, era eu e ele agora, pulando, saltando na igreja. Eu falando em língua de um lado, ele falando em língua do outro. Aquele dia nós fomos de a pé para casa, né? Uns 2 quilômetros da vigília até em casa, recém-casado. Fomos de a pé para casa, eu falando em língua no meio da rua. Dormi, acordei falando em línguas. Então aquele dia foi uma das primeiras vezes que eu senti assim um mover de Deus sobrenatural operando na minha vida. E aquele dia eu me apaixonei por isso. Pensa num crente que gosta. Eu gosto, irmãos. Eu gosto de sentir a presença de Deus. Por isso que quando eu venho pregar, eu procuro, sabe, cavar, buscar, para poder fazer, ou na expectativa de que você sinta o mesmo. Minha expectativa aqui é que você sinta o que eu estou sentindo. Porque se não for para pregar assim, eu não prego. Já viu aquele negócio, se não for para ser assim, eu não quero? É coisa minha. Coisa minha. Meu desejo é esse, que o que eu estou sentindo aqui agora, você sinta aí. Meu desejo é que quando alguém vem cantar ou pregar, esse é o meu desejo como pastor, né? Que, sabe, faça do jeito que eu faria, ou melhor.
Esse é o meu desejo. Quando vem algum irmão aqui pregar, eu estou ali embaixo, eu fico torcendo para virar tudo, irmãos. O povo chorar, dar glória a Deus. Quanto mais eles pregar, mais feliz eu fico. Porque a gente está aqui é para isso. Para deixar é figurado, tá? O Espírito de Deus se mover no nosso meio. E o Espírito de Deus, ele se move no nosso meio através da pregação da palavra do Senhor. É uma pregação genuína que manifesta a presença de Deus no meio da igreja. O louvor, quando ele faz a parte dele, como tem feito aqui na igreja, ele prepara o caminho. Ele prepara o caminho. Aí quando abre a palavra, dá a impressão que a cortina se abre e todos veem o que quem estava ali fez, que é o louvor. Preparou o caminho, regou a terra, abriu as covas. Glória a Deus. O Espírito de Deus molhou a terra. Aí agora Deus vem com a semente. Glória a Deus. E aquele que está semeando, ninguém planta esperando que não frutifique. Todos que plantam esperam que frutifique. E esse é o meu desejo aqui hoje mais uma vez, que essa palavra alcance o teu coração. Primeiro que alcance o teu espírito, a tua mente, e depois faça uma obra no teu coração. E quando essa obra no coração começar a ser realizada, isso seja transformado em manifestação de adoração a Deus. Você está disposto? Você vai me ajudar a pregar? Amém. Eu quero falar sobre quando o Espírito de Deus se move. Diga assim: quando o Espírito de Deus se move. Glória a Deus. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 29, versículos 31 ao 36, se puder colocar aí na tela. Isso. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Ezequias foi, depois de Davi, o melhor rei que Judá teve. Quando eu falo Judá, é porque Davi foi rei de todo Israel. Era um só reino. Era um reino unificado. Depois Salomão, depois de Davi, também continuou sendo rei de todo Israel. Após a morte de Salomão, houve então a separação. Israel se separou devido ao aumento de imposto, a má administração. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos ficaram aqui no sul, chamada Judá.
que era justamente Judá, e Benjamim, cuja capital, Jerusalém. Então, enquanto Davi foi o rei de um reino unificado, Ezequias foi o rei do povo de Judá, dessas duas tribos aqui no sul. Só que ambas podem ser chamadas de Israel, porque as duas do sul também eram Israel. Se separaram, mas eram Israel. Então Davi foi o principal rei de Israel. Ezequias veio logo em seguida. Do reino do norte em cima, nenhum rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nenhum. Um pior do que o outro. Se não me falha a memória, no reino do norte, se não me falha a memória, foram 21 dinastias. No reino do sul, 20 dinastias, eu acho que no reino do norte. No reino do sul, como durou mais, me parece, se não me falha a memória, que foram 21 dinastias. Das 20 dinastias, tá? De famílias, né? Reais, nenhuma prestou no reino do norte. Tanto que foram capturadas, se extinguiram. No reino do sul, das 21 dinastias, houveram 6 reis que chamaram a atenção. O principal deles foi Ezequias. Ezequias foi um rei acima da média. O duro é que Ezequias era filho de um péssimo rei, Acás. Se você ler o 2 Crônicas capítulo 28, você vai ver o que Acás fez. Acás fechou o templo, colocou postes ídolos ao redor do templo, levantou postes para adoração de deuses estranhos em toda a região, retirou os utensílios de dentro do templo, acabou com o culto. Então ele deixou Israel numa situação espiritualmente complicadíssima, longe de Deus. Agora Ezequias começa a reinar em 715 a.C. E Ezequias, ele começa a reinar aos 25 anos de idade, era um jovem ainda. Hoje, com 25 anos, o pessoal está querendo jogar videogame. Crente pentecostal. 25 anos hoje, o pessoal está querendo jogar videogame, né? Arminha. Não é pecado, não. É só uma comparação, né? Do que se fazia há tempos atrás, aos 25 anos. E ele reinou por 29 anos. Reinou por 29 anos em Judá. Ezequias significa Jeová é minha força. E ele começou a reforma espiritual assim que foi colocado no trono. Foi colocado no trono num mês, não esperou um mês para ver o que estava errado e se posicionar. Porque quem tem chamada de Deus e Deus na vida, não fica esperando muito tempo para logo detectar o que está de errado, e quando detecta o que está de errado, não espera muito tempo para colocar as coisas no lugar. No primeiro mês do seu reinado, dos 29 anos que ele reinou, ele já viu que tinha coisa errada. Se você ler o capítulo 19 de 2 Crônicas, você vai ver que a situação que o seu pai deixou em Judá era tão ruim, tão complicada, que não tinha sacerdotes agora. Os sacerdotes que existiam em Judá, pastor Paulo, nessa época, eram todos idosos. E o sacerdote, ele servia dos 30 aos 50 anos. Aos 30 anos, ele começava a ajudar. Aos 35, ele começava a exercer. E ele só servia até 50 anos. Os sacerdotes que existiam em Judá, ficou tanto tempo sem consagrar sacerdote, sem ter culto no templo, que aqueles sacerdotes já tinham todos mais de 50. Sabe o que Ezequias fez?
antes de consagrar novos sacerdotes, chamou aquelas pessoas que estavam jubiladas, aposentadas do sacerdócio, e reconsagrou. Chamou e falou: vamos restaurar o templo, vamos restaurar o culto. E ele começou então uma reforma gigantesca em Judá. E ele então chamou o povo e começou a falar para o povo: olha, vamos trabalhar, vamos reformar, vamos, levantar novamente a bandeira da nossa fé. Vamos para cima, porque, as coisas não estão boas, não existe adoração a Deus mais na nossa terra, nós estamos secos, não tem sacerdote, não tem levita. E ele começou então, a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta do templo, que estava fechada. Ele abriu a porta do templo que estava fechada. Ele chamou os sacerdotes já jubilados, trouxe para a frente do templo, numa praça chamada Praça Oriental, e colocou eles ali, e fez com que todos olhassem para o templo. Quando todos estavam olhando para o templo, ele, na porta do templo, ele abriu a porta e chamou o povo: santificai-vos, comecem a se santificar, porque a casa do Senhor, que nos tirou do Egito, a casa do nosso Deus, ela vai ser reaberta, e nós vamos reformar o culto aqui agora. Glória a Deus, aleluia. Estava sem culto há muito tempo, mas agora ele reúne o povo, e quando os sacerdotes vão para a praça, o povo se junta. Quando o povo se junta, ele começa então agora conclamar a este povo. Versículo 31, por gentileza, e pode deixar ele lá. O texto vai dizer, olha aí, Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagrem ao Senhor e venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios de oferta de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Glória a Deus. Quando Ezequias abriu a porta do templo, começou a conclamar o povo para voltar a adorar. Reconsagrou aqueles sacerdotes, ou seja, deu de novo a função sacerdotal para eles. Vocês estão de idade já, mas vocês têm experiência, coisa que os mais novos não têm. Então eu não vou sair consagrando gente que não tem experiência. Primeiro eu vou usar a experiência de vocês, o trabalho de vocês, para que os mais jovens observem vocês. Depois nós consagraremos os mais jovens. Então, naquele momento que Deus no céu viu a atitude de Ezequias indo ao contrário da atitude do seu pai Acás, que fechou a porta do templo, que não tinha mais culto, igreja fechada, aqui não tem mais glória a Deus, mas não tem mais aleluia, aqui não tem mais nada. Quando Deus viu que Ezequias chamou o povo, abriu a porta do templo e falou: vem, vamos nos santificar agora, o Espírito de Deus começou a se mover no meio da congregação. Aleluia, glória a Deus. E o primeiro tópico que eu quero abordar aqui hoje nessa mensagem é: quando o Espírito de Deus se move, ali há voluntariedade. Glória a Deus, voluntariedade. O texto vai dizer que Ezequias chama o povo para se consagrar e fala: tragam ofertas, tragam sacrifícios de ação de graças ao Senhor. E o texto vai dizer no mesmo versículo que a congregação trouxe sacrifícios de oferta de ação de graça. Olha só, a congregação trouxe sacrifício de oferta de gratidão a Deus. Subentende-se o que? O povo já estava esperando há tempo que Deus levantasse alguém, porque o povo queria entrar no templo para adorar a Deus e não podia. Então o povo já estava guardando a oferta, guardando os seus dízimos, guardando os seus sacrifícios. Quando alguém vai lá e fala: eu fui escolhido por Deus, Deus me chamou e eu não tenho medo de ninguém, a partir de hoje o templo está aberto, vamos nos santificar,
tragam a oferta. O povo olha para o céu, movido pelo Espírito de Deus, e diz: graças a Deus, agora eu vou poder adorar a Deus de novo. E o texto vai dizer que eles voluntariamente, com disposição, levaram ofertas e sacrifícios até o templo para adorar o nome do Senhor. Aleluia! Sabe por que você oferta? Sabe por que você contribui? Sabe por que você adora? Sabe por que você está aqui essa hora? Porque o Espírito de Deus moveu o teu coração, moveu a tua vida, e você veio disposto a adorar o nome dEle. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quando o Espírito de Deus se move, a voluntariedade. Vocês estão lembrados do deserto? 40 anos. Deus fala para Moisés: chama a Oilabe e Bezaleel, coloca a mão sobre os dois meninos, porque eu vou dar para eles sabedoria, a arte da engenharia, no ouro, na prata, no bronze, no ferro, na madeira, no tecido, em tudo que eles colocarem as mãos, o meu nome vai ser glorificado, porque eu vou dar inteligência e sabedoria a Oilabe e também a Bezaleel. E Deus deu a planta para Moisés do tabernáculo. Parece que eu vejo Moisés dizendo: mas Senhor, como que eu vou fazer isso? Aqui no deserto só tem pedra, umas árvores secas. Mas parece que eu vejo Deus falando para Moisés: mas quando vocês saíram do Egito, eu não deixei vocês saírem de lá de mãos vazias. Tudo que vocês tinham lá, ouro, prata, bronze, tudo está aí nas carruagens de vocês. Porque Deus nunca despede ninguém de mão vazia. Deus nunca despede ninguém de mão vazia. Vou repetir: Deus nunca despede ninguém de mão vazia. Glória a Deus. Você não vai sair daqui hoje de mãos vazias. No capítulo 36 do livro do Êxodo, no versículo 5, 6, 7, o texto vai dizer que Moisés então reúne o povo e fala: tragam ofertas para a gente construir o tabernáculo que Deus me deu a planta. Como o tabernáculo que existe no céu, Deus me deu a planta. E o texto vai dizer no versículo de número 6 de Êxodo 36, que Moisés, num dado momento, ele teve que dizer para o povo: para, não precisa mais trazer. Olha aí, ó. Assim o povo foi proibido de ofertar. Por quê? Porque não tinha mais onde guardar tanto dinheiro, tanto ouro, tanta prata. Sabe por quê? Porque Moisés era bom. Sabe por quê? Porque Bezaleel era bom. Sabe por quê? Porque a Oilabe era bom. Porque Arão era bom, Miriam era bom. Não, é porque o Espírito de Deus moveu os corações. Aleluia! Quando o Espírito de Deus move os corações, não tem homem bom, homem ruim, homem com dinheiro, sem dinheiro, fazendeiro, catador de reciclagem, não tem. Quando Deus move o coração, a pessoa vai lá e faz. Voluntariedade. Glória a Deus. Em Atos capítulo 4, quando os discípulos oravam, a Bíblia vai dizer que eles acabaram de orar. Versículo 33 a seguir. E diz que eles orando, o templo treme. E depois que eles saem dali, testemunhando da glória do Senhor, o texto vai dizer até o versículo 35, 36, que nada que eles tinham era de comum propriedade, era de particular propriedade. Nada. Tudo que eles tinham, eles repartiam entre si. E não existia um necessitado sequer no meio deles. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus moveu o coração. Aleluia. Deus moveu o coração. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu me lembro de um dia que eu estava pregando numa igreja. E eu estava pregando e o assunto que eu entrei num assunto desse tipo de obra missionária, sabe? Aquele dia eu acho que eu cheguei em casa de calça e camisa, não foi? Eu deixei relógio. Irmão, eu dei relógio, eu pregando. Peguei meu relógio. Eu tinha ganhado um relógio, eu nunca tinha tido um relógio daquele.
Nunca liguei muito para marca, essas coisas, né? Mas eu tinha ganhado um de marca, da Inglaterra. Mandaram para mim. E eu pregando aquele dia, eu falando, né, sobre ajudar, coração, liberalidade. E quando eu li no pulso, eu falei, está uma vergonha. Aí eu tirei, coloquei no altar e falei assim, ó, é oferta para a igreja. Daqui a pouco eu tirei o paletó e falei, é oferta para a igreja. Daqui a pouco eu tirei o sapato, irmão. Falei, é oferta para a igreja. Falei, a calça e a camisa eu mando depois. E quando eu fiz isso, várias pessoas da igreja, aleluias, começaram a se levantar e depositar tudo que eles tinham na beirada do altar. Glória a Deus, porque Deus moveu o coração. Aleluias, glória a Deus. Quando o Espírito de Deus se move, irmão, as pessoas se tornam voluntárias. A generosidade aflora, glórias a Deus. Glória a Deus. Segundo Crônicas 29, quando Davi foi construir o templo, que Deus não deixou, mas ele recolheu as ofertas, né? Davi falou a mesma coisa. Olha aí, ó. Davi, 1 Crônicas 29, no versículo de número 5 e 6, Davi falou a mesma coisa. Olha, escutem, levitas, ó, santifiquem agora a si mesmo. 1 Crônicas 29, tá? Quando vão arrecadar o dinheiro agora para o templo, tá? Davi fala para o povo, não é? Quem está disposto, quem pode trazer, sabe? Quem pode ofertar de forma voluntária, glórias a Deus. E Davi ainda fala nesse texto, dizendo assim, o que eu posso dar ao Senhor, que Ele não tenha me dado primeiro? Olha aí, ó, ouro, prata, objetos de ouro, de prata, sabe? Para toda a obra da mão dos artífices. Quem está disposto hoje a ofertar de forma generosa, com generosidade ao Senhor, sabe? E sabe quando isso acontece? Quando o Espírito de Deus se move. Glória a Deus, aleluia. Você não faz nada no reino de Deus se você não for movido pelo Espírito de Deus. Diga para quem está ao seu lado, deixa o Espírito de Deus te mover hoje. Glória a Deus. Segundo lugar, quando o Espírito de Deus se move, há um santo temor vem sobre os homens. Quando o Espírito de Deus se move, um santo temor vem sobre os homens. Segundo Crônicas 29, 34, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Olha a quantidade. E também era pouco sacerdote, tá? Por isso os seus irmãos e os levitas os ajudaram até findar-se a obra, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Olha aí, era pouco sacerdote, não tinha. Quando os levitas viram aquilo, eles foram se santificar rápido, para não ficar esperando somente do trabalho dos outros. Glória a Deus. Eles falaram, não é a minha função, aquela função é deles, mas se tem pouco, eu vou vestir a camisa deles, glória a Deus, e eu vou me juntar a eles, bendito é o nome do Senhor, aleluia, porque agora essa obra é de todo mundo, porque é para a glória do nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando isso acontece no meio da igreja, no meio do povo, irmão, aleluia, a comoção é geral. Por quê? Porque o temor do Senhor, ele vem acometendo de um a um. Glória a Deus, é igual aqui no culto. Eu estou pregando, de repente um começa a dizer glória a Deus, o outro lá começa a dizer aleluia, alguém lá começa a dizer é verdade, Jesus. De repente o outro já começa a chorar, o outro já responde outro glória a Deus lá. De repente alguém no meio já começa a falar em mistério com Deus. De repente o outro já sente também começa. Alguém do nada começa a levantar a mão na igreja, o outro do nada começa a bater palma, e o outro começa a dizer aleluia, e o outro começa a dizer bendito é o nome do Senhor, e o Espírito de Deus começa a se mover no meio da igreja. É isso que aconteceu lá. Teve alguém que primeiro dizia assim, eu não sou sacerdote, eu sou levita, mas eles são meus irmãos, e eu estou vendo que o rei Ezequias quer fazer algo para a glória do nome do Senhor, então, e mesmo que ninguém me mandou, eu
eu vou me santificar e eu serei o primeiro. Quem quiser vem comigo. E o povo foi. O povo foi. Glória a Deus. Quando o Espírito de Deus se move, o temor de Deus desce sobre nós. Saul, rei Saul, já estava meio desviado. Mas em 1 Samuel, capítulo de número 11, os moradores de Jabes avisaram Saul, pediram ajuda. Coloca o versículo 5 e 6 para mim, 1 Samuel 11, 5 e 6. Pediram ajuda, dizendo, o pessoal lá de Amon, os amonitas vieram contra nós. É muita gente, vão matar a gente, vão acabar com a gente. E avisaram o povo. E Saul então vem vindo de longe, de lá de Jabes. Ouviu aquilo. Quando ele chega, ele vê o pessoal que soube da notícia chorando. Lê o texto. O pessoal está chorando de medo. O texto vai dizer, irmão, que quando Saul vê aquele povo chorando, dizendo assim, não dá para nós, é muita gente, eles vão destruir a gente, nós não temos capacidade, nós não temos condição de lutar contra esse povo que vem de Amon, não, é muita gente, o povo chorando. O texto vai dizer, eu não sei se é no versículo 5, porém a mão do Senhor castigou, 1 Samuel capítulo 11, versículos 5 e 6, tá? 1 Samuel 11, vai com calma, tá? Tranquilo. Está aprendendo, né, gente? Aplauda ao Senhor pela vida da menina. Isso. Glória a Deus. Tem pressa não, tá? Tranquilinha, que daqui a pouco pega, certinho, tá? Olha aí, versículo 5. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou, que tem esse povo? Porque o povo estava chorando de medo. Chorando de medo, uma notícia grave chegou. Chorando de medo. Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado, o pessoal de Amon está vindo contra a gente. Próximo versículo, filha. Olha lá, quando Saul ouviu essas palavras, quem se apossou dele? Diga assim, o Espírito de Deus se moveu, envolveu Saul, e Saul ficou furioso. Saul, quando viu aquilo, ficou bravo. E os próximos versículos vão dizer que ele vai falar assim, vocês estão chorando de medo, eu preciso agora de um exército atrás de mim. Vocês estão chorando? Quem tem coragem venha, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tomou a minha vida, está comigo, e quem vier comigo vai ver o que é uma vitória. Saul chega na cidade, pega um boi, corta em vários pedaços, manda um pedaço do boi para cada tribo, e fala, assim acontecerá com cada tribo, que nem eu fiz com esse boi, se não vier me ajudar. E o texto vai dizer, irmão, que naquele dia vieram atrás de Saul para guerrear por Jabes contra os amonitas, 300.000 homens tomados pelo Espírito de Deus. Na igreja, se não tiver gente de coragem, a gente é engolido. Satanás amedronta a gente. Na sua casa, se não tiver alguém de coragem lá dentro, Satanás vai dançar no meio da sala, e você não vai ter coragem de se levantar. Deus está querendo, aleluia, se mover na vida de uma pessoa dentro da tua casa, para poder dizer, vem comigo, porque Deus me falou que a vitória é nossa. Aleluia. Dá para dar glória aí, irmão? Me ajuda? Aleluia. Glória. Aliosé. Rimantoque andokai ondoroga. Urabacandorosuria maha. Glória. Aleluia. Remaracasui renda. Haisoque meheduri libisha. Irbi farcatuno mikia. Noi candoi biahayaser gendorehércia. Argevai unocondereba. Esse povo de Amon aí era perturbado, endemoniado.
Amon e Moabe se juntaram. Segundo Crônicas 20, versículo 14. Amon e Moabe se juntou, vindo para guerrear contra Judá. O rei já era Josafá. Aí o povo no meio do caminho encontrou alguns moradores numa montanha chamada região da montanha de Seir. E o povo perguntou: onde vocês vão, Amon e Moabe? Eu estou indo guerrear contra Judá, vamos com a gente, vamos. Aí juntou Amon, Moabe e os moradores da montanha de Seir também. Entraram no meio lá. Porque para fazer a gente ir para um mau caminho, a gente encontra até na esquina. Vamos comigo? Vamos, bora lá. E tem gente que vai. Tem gente que vai. Acompanha tudo que não presta, tudo que é moderno, é da onde está indo. Mas para coisa boa, são poucos que se convidam. Aí de repente avisa: rei Josafá, tem uma nuvem vindo lá. O que é aquilo? Exército de Amon, exército de Moabe, e tem uns moradores da montanha de Seir, está junto com eles lá. Aí Josafá sabe o que faz? Fecha a porta da cidade, abre o templo, reúne o povo e fala para o povo: ei, começa o jejum agora. Jejuar, rei? Jejum e oração. Jejum e oração, rei? Cadê os levitas? No meio dos levitas tem quem? Quem está aí? Os cantores. Ei, para a escadaria agora, começa a adorar a Deus. Oração, jejum e louvor a Deus. Louvor a Deus, oração e jejum. Oração, jejum e louvor a Deus. Oração, louvor a Deus e jejum. Começa agora. Agora, rei. Agora. É para onde? Começa agora. Aleluia. E o povo? Começa a chamar o povo que o culto começou. Mas que culto é esse? Culto de socorro. Culto do livramento. E o povo chegou. Rei, e agora? O que o senhor vai pregar? Eu não vou pregar, eu vou orar. Orar, rei, é. Senhor, tu sabe que a gente não tem força contra esse exército que está vindo. O senhor sabe que a gente é pequeno. O Senhor é o mesmo Deus que deu livramento para o povo lá do outro lado do Mar Vermelho, tirou o nosso povo do Egito. O que dirão esses povos aí se a gente sofrer? O que vão falar que o Senhor nos tirou eles de lá e não nos atendeu hoje aqui? Ó Rei, nos socorre. Não há força em nós, mas nós sabemos que em Ti há força, soberania, poder, glória, majestade. A gente sabe que o Senhor é todo poderoso. Senhor, move o Teu Espírito aqui. E o versículo 14, olha lá. Então, agora começou. No meio da congregação, o Espírito do Senhor, ele se moveu e desceu sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Metanias, dos filhos, aleluia, de Asaf, versículo 15, por favor. O próximo, coloca aí que eu não quero falar, eu quero ler. E Jaaziel veio cheio do Espírito Santo e disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim manda dizer o Senhor, o Adonai, o Todo-Poderoso: não tenham medo, nem se assuste por causa desta grande multidão, porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. Glória, glória, glória. Quem tem glória aí, irmão? Aleluia, aleluia. Tem mais versículo aí? Coloca o próximo. E amanhã? Coloca o próximo. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Não precisa mais orar. Pode parar de orar, de cantar, de jejuar. Pode parar. Deus está dizendo: para, eu já recebi. Agora, se vocês têm fé, para. Descansa hoje. Amanhã abre a porta da cidade. Está vendo a poeira lá? Eles vão ver poeira também, porque amanhã vocês vão descer contra eles. Vocês vão descer pela ladeira, desce ladeira abaixo. E vocês encontrarão eles lá no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Próximo. Olha só o que Deus vai fazer, gente. Neste encontro, vocês não precisam levantar uma espada. Nesse encontro você não vai precisar se
justificar, pegar nada, reclamar com ninguém. Você não vai ter problema. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem apenas, ei crente, posição. Posicionamento. Posicionamento. Ei, posição, crente, em nome de Jesus. Olha aí, tomem posição. Fiquem parados. Você vai enfrentar o quê? O que é que você vai enfrentar? Vai enfrentar um vento? Vai enfrentar um lutador de boxe? Vai enfrentar um lutador de jiu-jitsu? Vai enfrentar um leão que vem contra você? Vai enfrentar um pitbull? Vai enfrentar o quê? O que é que você vai enfrentar? É alguém que se faz de leão, mas ele não é leão. Ele parece leão para tentar te assustar. Então não tenta resolver com a tua mão. Aleluia, você já orou, jejuou, tem fé e convicção de que Deus é na tua vida. Agora vai dando glória, que a vitória é tua. Aleluia! Terceiro, quando o Espírito de Deus se move, o ministério é restaurado. Aleluia! Tem muita gente que foi e não é mais. Tem muita gente que foi e não é mais. Sabe aquelas coisas de crente que resmunga, mas não toma posição de mudar? Eu fazia, eu pregava, eu orava, eu até jejuava, eu até profetizava. E o que é que te impede de voltar a fazer? Tem alguém que ousa dizer ainda por aí? O ministério me impede. O ministério nunca me impediu de distribuir folheto nas ruas de Santo André. O ministério nunca me impediu de pregar no vagão do trem. Preguei 2, 3 vezes. É fácil? Não é fácil não. Mas nunca ofendi ninguém. Pregava Jesus. Tá? O ministério nunca me impediu de pregar dentro de uma penitenciária do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Nunca. Fui uma vez. E vi que eu não tenho chamada para aquilo. Mas não impediu. O ministério nunca me impediu de pregar nos morros do Rio de Janeiro. Nunca. Não, mas eu fazia e não faço mais. Eu pregava e não prego mais. Porque não deixam? Não. Quem sabe fazer, quem foi chamado, faz em qualquer lugar. Qualquer lugar. A questão é que muitas vezes nós queremos holofote. Muitas vezes nós queremos holofote. Muitas vezes nós queremos destaque. Mas nós somos holofote. Diga assim, eu sou holofote. E holofote, diga assim, holofote não produz luz para si, produz luz para os outros. Glória a Deus. Às vezes a gente quer. Eu já passei essa fase. Eu já tive desejo. Um dia eu fui pregar em Camboriú. Preguei 15 minutos, vim embora. Nem meu DVD eu preguei. Nem meu DVD eu peguei. Porque eu pregando, o Espírito de Deus falando assim, não era para você estar aqui, mas eu forcei a situação e fui. Eu e a Sandra, no púlpito do Camboriú, pregando lá nos Gideões. Uma vez. Me deram 15 minutos, eu preguei 13. Porque é isso assim que eu aprendi. Se der meia hora, prega 25. Desci do púlpito, nem pro hotel eu fui, que já estava com a mala no carro. Nem meu DVD eu peguei. Tem foto, tem alguma coisa lá. Porque eu vi que aquilo não era para mim. Porque Deus tinha coisa melhor para a minha vida. Não desmerecendo, não era para mim. É para alguém, para mim não. Hoje eu entendo o que Deus tinha para a minha vida. Quero estar aqui adorando a Deus com você, com você, com você, com você, com você, com você, com você. Glória a Deus. Então quando o Espírito se move, o ministério é restaurado. Versículo 35 de 2 Crônicas 29, versículo 35, o texto vai dizer, assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor.
Olha a parte final. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Não tinha gente suficiente. Sacerdote tudo já cansado, jubilado. Não tem força mais porque já está de idade. Mas a tua experiência o jovem não tem. Aleluia. Então vem com o que você tem. Diga para quem está ao seu lado: não fique chorando pelo que você não tem. Diga assim: Deus manda você se levantar hoje e começar a fazer com o que Ele já te deu na mão. Aleluia. Bora concluir. Quarto, quando o Espírito de Deus se move, há alegria nos corações. Glória a Deus. Eu não sei se você chegou aqui triste, mas você não está mais triste não. Vou dizer de novo, né? De repente alguém chegou aqui triste, mas você não está mais triste não. Porque quem está no nosso meio é o Espírito de Deus. Ele que está se movendo. É Ele que está se movimentando aqui. Glória a Deus. Ele se move no nosso meio. Glória a Deus. Você crê nisso? Que o Espírito de Deus está se movendo no nosso meio? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Quando o Espírito de Deus se manifesta, irmão, se move, a alegria nos corações. Versículo 36, por favor, o próximo. Olha aí, Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Qual é o pai que não fica feliz com a alegria do filho? Qual é o marido que não fica feliz com o sucesso da esposa? Qual é a esposa que não fica feliz com o sucesso do marido? Quais são os filhos que não ficam felizes com o sucesso dos pais? Qual é o pastor que não fica feliz com o sucesso da ovelha, do obreiro? Só se não for pastor, se não for pai, se não for mãe, sabe? Porque a nossa alegria é ver você bem, é ver você prosperar, é ver você abundante, sendo abençoado, crescendo, voando. Glória a Deus. Mas pastor, eu vou ter que mudar para outro país. Deus te abençoe, vá com Deus. Pastor, eu vou ter que mudar para outra cidade, é longe. Deus te abençoe, vai com Deus. Congrega numa igreja abençoada, seja bênção lá. Mas Deus te chamou para voar, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou para ser feliz, Deus te chamou para viver debaixo de alegria do céu. Aleluia. Agora se for para pior, não, tá? É para melhorar. É para melhorar. Diga assim: é para melhorar. Fala assim, é para melhorar. Glória a Deus. É para melhorar. Lucas 1:41. Isabel está em casa, hein? Quem sabe tomando uma água na pia, lavando a louça. João Batista aqui, hein? Faz 6 meses que Zacarias não fala com ela porque ficou mudo. Zacarias mudo. Isabel aqui lavando louça. João Batista aqui 6 meses já. Barriguinha, né? Eu tenho uma barriguinha. 6 meses. Cortando o cabrito, mostrando para Zacarias. Zacarias lá. Você quer, Zacarias? Não pode falar, ficou mudo, é incrédulo. Aí de repente, hein? De repente alguém, ó. Zacarias, pai para Isabel. Querendo dizer, não posso falar, vai você. Vai lá, vai Isabel. Isabel tira a tramela da porta. Quem é novo aí não sabe o que é uma tramela. Não sabe o que é uma tramela. Que é um pedaço de pau com um prego no meio, que ela fazia assim. É a tramela. Tira a tramela da porta, abre a porta. Quem é? Maria, a prima de Isabel. Subiu as montanhas, desde a Galileia até a Judéia, até as montanhas. Minha prima é você?
E Maria fala assim: Pai seja contigo, minha prima Isabel. Na hora que ela fala Pai seja contigo, o Espírito de Deus se move, porque o que está no ventre de Maria é Jesus. O Espírito de Deus que está em Jesus capacita João Batista, porque ele ia nascer cheio do Espírito Santo. E João Batista diz o primeiro: glória a Deus. Alegria, porque o Espírito de Deus se move. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo e Barnabé pregando: Jesus é bom, é o Cristo que vocês mataram, mas aprove a Deus fazê-lo Senhor. Juntou umas mulheres fofoqueiras da cidade, deu uma chicotada, mandou eles embora, expulsou eles da cidade. Lá do lado de fora da cidade, na porta da cidade, sabe o que eles fizeram? Tiraram a poeira do pé, saíram da cidade. Os dois levantaram as mãos e disseram: bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por me dar a oportunidade de sofrer por amor do teu nome. Aleluia. Dê glória a Deus na tua prova. Dê glória a Deus no teu sofrimento. Dê glória a Deus no teu desemprego. Dê glória a Deus na enfermidade. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus nas lutas que você está passando, porque isso trará sobre a tua vida um peso de glória. Porque nada há de comparar lá na vida futura com as lutas que você hoje passa aqui. Nada que você passa aqui se compara com o que Deus tem preparado para você amanhã. Aleluia. Quando o Espírito de Deus se move, todos veem a intervenção de Deus. Muito obrigado. Quando o Espírito de Deus se move, todos veem a intervenção de Deus. Todo mundo vai ver que é Deus. Diga assim: todo mundo vai ver que é uma ação de Deus. Diga assim: até aqueles vizinhos, parentes que não me querem bem, infelizmente existem. Nem eles Deus vai mandar para longe. Eles vão ficar lá até o dia em que o Espírito de Deus se mover em meu favor, para que eles vejam a glória do Senhor na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Todos viram Paulo e Silas serem presos, mas todos tiveram que ver o cárcere tremer e eles libertos para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos viram Moisés e Israel 430 anos no Egito, mas todos eles, Deus permitiu que 600 carros acompanhassem até a beirada do Mar Vermelho, para naquela noite lá ver o Mar Vermelho se abrir e o povo de Israel passar de pés enxutos ali do outro lado. Todos viram Sansão sofrendo, aleluia, mas todos puderam ver também Sansão num só ato pedindo misericórdia do Senhor e Deus dando força para que ele agarrasse duas pilastras do templo. E a Bíblia vai dizer que ele matou mais na sua morte do que durante toda a sua vida. Todo mundo viu Sansão sofrendo nas mãos de Dalila, mas todos tiveram que ver Sansão com uma queixada de jumento matar 1000 filisteus. Todos verão, porque a ação de Deus não é escondida. A ação de Deus é notória para que todos compreendam. Fica de pé, por favor, adorando o nome do Senhor. Canta aí, irmão.